Fala turma, mês de janeiro chegando ao fim e com ele a Microsoft disponibilizou o relatório mensal com todas as funcionalidades que ela tem entregado para os clientes em ambientes produtivos e em funcionalidades em preview também. Aqui a gente tem dois termos interessantes, que é o GA, o General Availability, que é basicamente quando a Microsoft disponibiliza funcionalidades que podem ser utilizadas em produção. E a gente tem um segundo termo chamado Preview. No Preview, basicamente a Microsoft está testando funcionalidades em beta, os clientes estão testando essas funcionalidades, até que ela pegue tração, fique tudo ok e você possa colocar essa funcionalidade seja movida para produção, para GA também. Legal? Então no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um review sobre esse documento que a Microsoft disponibiliza todos os meses com todas as funcionalidades. Tem muitas funcionalidades aqui, pessoal, então eu vou tentar trazer aqui para vocês as funcionalidades principais que eu considero mais importantes. Eu tenho visto a galera comentar bastante ali nos grupos de WhatsApp, então a gente vai discorrer sobre essas funcionalidades aqui, legal? Se é a primeira vez que você está chegando nesse vídeo, nesse canal, me chamo Sidney Cirqueira. Atualmente eu trabalho como Cloud Solution Architect na Microsoft, já trabalho com o Microsoft Fabric há aproximadamente 4 ou 5 anos, eu trabalho desde que o Microsoft Fabric estava em ambientes Private Preview, tá? A Microsoft disponibilizou ali em 2023 e eu já trabalhava com o Microsoft Fabric porque eu trabalhei diretamente no time de suporte do Microsoft Fabric, legal? Nesse canal aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre Microsoft Fabric. 2026 é um ano que a Microsoft tem colocado muita atração e eu tenho compartilhado muito conteúdo aqui. Então, se esse canal faz sentido para você ou para seus amigos que trabalham com você, que fazem ali, estudam junto com você, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar discorrendo aqui o que esse documentário, esse documento traz aqui pra gente, tá? Legal? Então, as funcionalidades do mês de janeiro, você pode voltar os meses ali, tem dezembro, outubro, novembro, tem várias funcionalidades, tá? E aí a Microsoft começa aqui com um breve resumo e tudo mais, ele traz algumas coisas bem legais aqui, que primeiramente ela começa falando sobre o evento do Microsoft Fabric, né, que é o FabCon, que vai acontecer em Atlanta ali em meados de março de 16 a 20 de março agora de 2026. É uma conferência sensacional, pessoal. Eu tive a oportunidade de ir lá para Las Vegas agora no começo do ano e assim, foi absurdo. Tem vídeos meus aqui no canal explicando sobre isso, então eu recomendo. Já tá muito em cima da hora, né? Então eu sempre recomendo que você se antecipe a isso, compre suas passagens ou peça um reembolso aí, peça alguma coisa da sua empresa para que você consiga ir nesse tipo de evento. Eu tive a oportunidade de ir e é sensacional. E se Deus quiser, estarei lá em Atlanta se tudo der certo aí, beleza? Então, basicamente a Microsoft traz um pouquinho sobre esse evento, então recomendo que você fique de olho nas notícias sobre o FabCon. E aqui tem todo o conteúdo, né? Então tem muita coisa aqui, não vou passar conteúdo por conteúdo, porque eu queria mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes. Aqui tem um vídeo do Patrick LeBlanc, né, que é o Guys Naqui, os caras famosaços aí da Microsoft relacionados a Power BI, Microsoft Fabric. 9 minutos, um resumo bem resumidão assim sobre essas funcionalidades aqui. Bacana? Então, descendo um pouquinho aqui mais, pessoal, ele falou aqui sobre os eventos que estão acontecendo, das certificações, DP600, DP700, tem o link aqui, eu recomendo que você se registre, eu recomendo que você participe desses eventos e você pegue ali os seus vouchers de certificação gratuitamente, tá? Você pode submeter essa requisição, o link tá aqui, pega esse voucher, estude, faça a prova, passe e fique ali uma pessoa com bastante conhecimento de Microsoft Fabric preparado para o mercado, tá? O mercado tá sensacional, pessoal. Beleza, aqui ele falou do registro, da conferência, tudo bem, tem aqui o preço, e aqui a gente desce um pouquinho mais relacionados às novidades. Aqui mesmo, de fato, a gente vai entrar nas novidades do Microsoft Fabric. Essa primeira novidade aqui, eu não vou considerar ela como Private Preview, e nem Private, nem disponibilidade geral e nem Preview, porque foi uma aquisição que a Microsoft fez, uma aquisição muito interessante. Eu devo trazer um vídeo para vocês em breve sobre isso, tá, galera? A Microsoft comprou uma empresa chamada Osmos e basicamente vai automatizar todos os processos de data engineering via agentes dentro do Microsoft Fabric. Isso aqui é sensacional.
Eu não vou entrar tanto nessa notícia aqui, mas é importante que vocês vejam aqui. Aqui tem um link, vocês podem olhar. Ainda não tem muitas coisas, né? Porque a Microsoft comprou essa empresa. Então aqui é o link. Acesse esse link e entenda um pouquinho mais o que vai acontecer. Cara, esperem. Tem muita novidade vindo aí sobre o Microsoft Fabric, beleza? Então, um ponto muito importante, a gente começa a entrar aqui nas funcionalidades, né? Aí ele fala de plataforma, ele fala ali de workload por workload. Antigamente falava de Power BI, hoje não fala tanto assim, beleza? Então aqui a gente vai falar muito de Fabric. Eu separei aqui algumas coisas nas minhas notas que eu não quero descer em todas as funcionalidades aqui. Eu vou começar pelas funcionalidades que estão em disponibilidade geral, o famoso GA. Então, aqui nesse documento eu vou fazer um filtro aqui, e vou pesquisar primeiro a primeira funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Então tem aqui o link, eu quero mostrar para vocês o Result Set Caching, já está em General Availability, tá? Então vou clicar aqui nessa funcionalidade e ele vai trazer aqui para essa função. Então vamos discorrer um pouquinho sobre esse cara. O que é o Result Set Caching? Result Set Caching é uma funcionalidade para Data Warehouse. Anteriormente ela estava em preview, tem vários vídeos de Data Warehouse meu aqui nesse canal, tá? Essa feature estava em preview e basicamente em que ela consiste? Ela consiste em, se você está executando ali múltiplas consultas de SQL, múltiplas consultas que sempre retornam o mesmo resultado, o que a Microsoft está entregando aqui com essa funcionalidade? Ela mantém aquele resultado em cache no mecanismo interno para entender que aquela consulta está sempre sendo executado ali, devolvendo o mesmo resultado, para que quando você faça a sua consulta posteriormente, a Microsoft, a engine do Data Warehouse, ele já te entrega esse resultado de uma maneira muito mais rápida, tá? Então aqui tem todas as funcionalidades, tem todo o descritivo, basicamente é isso que eu falei. Aqui ele tem a documentação original. Vou clicar aqui só para vocês verem rapidão. Cliquei aqui no link, ele vai mandar para a documentação original, então vocês veem aqui que ele se aplica, né? Então ele aplica ao SQL Endpoint, que é do Lakehouse, e se aplica ao Data Warehouse, que no Fabric a gente chama somente de Warehouse, ok? Então tá aqui a documentação, tem vários links, de acordo com a sua necessidade, você vai acessando link por link e estudando esse link ali, beleza? Descendo aqui mais, o que a gente tem? A gente tem o famoso merge. A galera ficou feliz, fez um alvoroço ali na comunidade pelo simples fato de que essa era uma feature muito aguardada, né? Então o merge ele serve para que a gente consiga fazer ali algumas operações dos nossos processos de analytics, aonde basicamente fazendo um comparativo entre a origem e o destino, quando a gente vem para o destino, basicamente a gente vai identificar se essas linhas elas fazem um match, né? E aí quando o match acontecer, né, as linhas se coincidirem, eu vou ou deletar, ou inserir, ou atualizar. Um detalhe importante aqui dessa funcionalidade, pessoal, é que a galera acha que tipo, é uma funcionalidade muito simples. Gente, o Data Warehouse do Microsoft Fabric, ele é baseado na engine de SQL, só que o storage, a escrita e a leitura dos dados, eles são Delta. Então, assim, para unificar esses dois mundos não é tão simples. Por isso que essa funcionalidade de merge, ela demorou para sair. Então, eu vi que a galera comemorou nos grupos ali, ficaram todos felizes. Mas essa é uma funcionalidade sensacional, pessoal. Recomendo que vocês leiam a documentação dessa segunda funcionalidade que eu queria trazer para vocês aqui. O famoso merge, ele se aplica somente ao Warehouse no Fabric. Tem a documentação aqui. Beleza? Falei de duas funcionalidades, eu vou buscar mais uma funcionalidade aqui que saiu para disponibilidade geral, que é o Real Time, vamos lá, deixa eu buscar aqui, Real Time Intelligence, conector de Real Time para condições climáticas em disponibilidade geral, ou seja, quando você usa o Real-Time, o Stream Processing ali do Microsoft Fabric, basicamente ele já tem um conector diretamente disponível dentro desse hub de Real-Time
que já te disponibiliza informações relacionadas a condições climáticas, né? Sei lá, tempestades, chuva, se vai fazer sol, se vai estar nublado. Então você já consegue automaticamente aplicar isso dentro dos seus processamentos, além dos seus dashboards que tem lá na infraestrutura de real time, tá? Então você basicamente consegue passar ali o nome da localidade onde você vai fazer esse processamento e posteriormente você já consegue utilizar isso pronto. Tá, pessoal? Pronto. Então, tem relatórios gráficos, além de você conseguir fazer o merge, ele fazer o join com seus dados naturais ali que você tá processando, né? Por exemplo, você tem uma loja que vende picolé. Então, essa loja que vende picolé, é interessante você saber se vai chover, se vai nevar. Então, você, com esse tipo de solução, você consegue fazer um levantamento ali do seu ambiente para que você consiga entregar, né? Um analytics um pouco mais apurado, baseado nesse tipo de conector. Eu, particularmente, achei sensacional para quem trabalha com esse tipo de problema, vamos dizer assim. Legal? Então, aqui eu vou começar também a trabalhar de funcionalidades em disponibilidade geral. Todo mês a Microsoft solta muitas coisas, tá? Então tem um roadmap para isso e eu vou colocar aqui na documentação desse vídeo. E agora a gente vai para as funcionalidades novas, funcionalidades que estão em preview. Você já pode testar, só que você não pode colocar em ambiente produtivo aqui. Legal, pessoal? Lembrando, esse vídeo aqui ele é só um resumo mensal de tudo que acontece. Então todos os meses para trás e os meses para frente tem muita coisa legal vindo aí. Bacana? Então, deixa eu começar aqui por uma funcionalidade muito interessante que ela chama AI. Já tá aqui, ó. Já trouxe aqui pra gente, ó. Deixa eu fechar aqui só para não ficar poluindo a tela de vocês. Cara, AI Auto Summary para modelos semânticos. Então, percebam aqui que está em preview de que consiste essa funcionalidade. Essa é uma funcionalidade que está disponível lá nos modelos semânticos, aonde ela vai gerar um sumário em alto nível de tudo que está relacionado ao seu modelo semântico ali, essa funcionalidade entende do item, quais são as características, baseado nos metadados desses itens, tá, pessoal? Então, olha aqui que legal. Tem toda a configuração aqui que já está em preview. Clicou dentro do seu modelo semântico, basicamente ela vai trazer um sumário ali para você entender o seu modelo semântico. Isso aqui é sensacional. A Microsoft está aplicando muitas funcionalidades relacionadas à inteligência artificial, tanto para modelo semântico quanto para os outros workloads do Microsoft Fabric. Ó, percebam que aqui na lateral ele tem uma outra função chamada Prep Data for AI. Então, quando você estiver criando seu modelo semântico, basicamente você consegue organizar os seus dados utilizando inteligência artificial, galera. Isso aqui é sensacional, tá? Outra funcionalidade muito legal que eu vou buscar aqui, item Reference Variable Type. Bom, a galera que trabalha com CI/CD, né? Então o pessoal tem uma discussão muito forte no mercado relacionado ao CI/CD. A Microsoft está deixando esse produto um pouco mais maduro e recentemente saiu Variable Libraries, né? Basicamente é uma possibilidade de que você execute os seus processos de CI/CD, né? Movimentar os artefatos ali por múltiplas stages via variáveis, né? Que aí você consegue customizar, você consegue trazer ali um nível de desenvolvimento mais apurado, tá? Então, essa item variable type aqui basicamente é você utilizar os itens de dentro do Fabric diretamente nas variáveis, tá? Então você consegue escolher, tá? E você consegue chumbar ali, ou você também consegue codar para colocar os itens. Então isso aqui também ficou sensacional, tá? É um conjunto de funcionalidades junto com Variable Libraries lá, tá? Então a galera de CI/CD aí, meu grande amigo Alisson Perrot, que tem bastante conteúdo sobre CI/CD no Fabric, ele com certeza absoluta, ele gostou bastante dessa funcionalidade. Boa? Então a gente pode continuar descendo aqui sobre esse documento, tá? Eu separei aqui algumas coisas. Eu vou trazer dois pontos muito importantes aqui também relacionados ao desenvolvimento. Então, nós temos o SDK para Python, agora está disponível para REST APIs. Então, a galera fala assim, nossa, não tem SDK para Python? Poxa, galera, agora tem um SDK para Python, está em preview. E aí, basicamente, com o REST APIs, usando Python, ele vai estar disponível dentro do pacote PyPy,
Legal? E aí você consegue fazer essas chamadas, né? Que tipo de chamadas usando o REST API, Sidney? Beleza, fazer o gerenciamento dos artefatos ali dentro do workspace, automatizar processo, que é o que a galera faz bastante via APIs, tá? Integrar os seus fluxos de dados ali com CI/CD, com seus pipelines de DevOps, fazer autenticação, fazer serialização, deserialização. Cara, dá para gerenciar muita coisa utilizando esse tipo de biblioteca, tá? Então aqui ele explica como você vai instalar, como que você começa, tem toda a documentação, galera. Clicou na documentação, ele manda lá para a documentação inicial e aí você vai lá e utiliza isso aí no seu ambiente. Lembrando, testa primeiro, porque isso aqui é uma funcionalidade preview, quando tiver maduro, Microsoft disponibilizou para disponibilidade geral, manda bala aí, beleza? Próxima funcionalidade muito legal, APIs para o OneLake Security. Então você consegue fazer gestão, criar, buscar, deletar operações de permissionamento no OneLake. Tá? Então ele tem funcionalidades aqui muito interessantes via REST API. Mais uma vez, se você está usando o REST API, basicamente você está automatizando alguns processos de CI/CD, automatizando suas atividades. Se você é um desenvolvedor que trabalha diretamente com código, a gente vai utilizar muito a API, tá? Então, mais uma feature bem interessante para quem gosta dessas questões de segurança. Outra feature muito legal que eu gostei bastante, tem o espelhamento de dados, né, o que a gente chama de mirroring. E o que acontece com o mirroring, pessoal? Ele tem um permissionamento na fonte de dados de origem, certo? Ela não tem um permissionamento na fonte de dados de destino, que é o Fabric, né? Então a Microsoft replica esse dado gratuitamente para dentro do Microsoft Fabric, mas quando chega dentro do Fabric, alguns níveis de permissionamento eles não eram disponíveis ainda. Então está disponibilizando uma funcionalidade em preview, aonde basicamente você consegue fazer dos dados espelhados um controle muito maior, controle de acesso, controle de tabela, controle de linha, controle de nível de coluna, né, o Column Level Security, Row Level Security, beleza? Então essa é uma funcionalidade sensacional que com certeza vai ajudar você nos seus níveis de permissionamento, primeiramente porque os dados estão vindo externamente, então ele não herda esses permissionamentos. Então quando o dado está no Fabric, você consegue aplicar esse nível de permissionamento aí, beleza? Outra funcionalidade que eu achei muito bacana, galera, é um carinha chamado High Concurrency Mode para operações de Lakehouse. O que isso significa, Sidney? Pessoal, a Microsoft ela já tinha disponibilizado uma funcionalidade chamada High Concurrency Mode para Spark. Basicamente, o que é isso? É você utilizar a mesma seção do Spark para executar múltiplos processos ao mesmo tempo e com isso você reduz o startup do cluster ali, porque ele demora alguns segundos ali para iniciar, dependendo se você tem um ambiente com VNet restrito, ele vai demorar mais por conta de que isso está documentado, tem todo uma questão relacionada a isso. Tá? E aí o High Concurrency Mode basicamente ele veio para otimizar esses tipos de processos, né? Então múltiplos jobs rodando ao mesmo tempo, utilizam a mesma seção, economiza custo e economiza tempo também. Isso, High Concurrency Mode para Spark. Agora a Microsoft disponibilizou essa nova funcionalidadezinha aqui, que é para operações de Lakehouse. Que tipo de operação de Lakehouse? Sabe quando você vai lá e carrega uma tabela no Lakehouse? Você pega um dado e carrega dentro do Microsoft Fabric. Por debaixo dos panos, a Microsoft dispara um job de Spark, porque o Lakehouse ele está dentro do workspace, do workload de Data Engineering, ou seja, por debaixo dos panos tem um cluster de Spark rodando ali. Uma vez que essa carga dessa tabela é carregada, ele dispara por debaixo dos panos um processo. E esse processo agora, ele está utilizando o High Concurrency Mode nativo, em preview, tá, pessoal? Ou seja, carregou uma, duas, três, quatro, cinco tabelas que a engine está fazendo por debaixo dos panos, utilizando a mesma seção de Spark, em vez de utilizar uma seção de Spark só, como era anteriormente, aí os seus processos demoravam um pouquinho mais, tá? Essa funcionalidade aqui é sensacional, eu gostei bastante dela. Recomendo que vocês não só vejam essa funcionalidade nova que está em preview, beleza? Não só a carga de tabelas, como o preview do dado, tá? E aí o preview do dado, quando você clica ali para ver o dado, por debaixo dos panos ele roda um cluster de Spark. Recomendo que vocês estudem sobre isso, principalmente sobre o High Concurrency Mode
para Spark, que inclusive eu tenho um vídeo pronto para colocar aqui para vocês, deve sair aí nas próximas semanas, que é sensacional. Economia, você evita problemas com capacidade, cara, bem sensacional. Boa? Mais duas funcionalidades que eu separei aqui para vocês, pessoal, sensacional, só para esse vídeo não ficar muito longo. É essa aqui chamada Fabric Connection Inside Notebook. Cara, essa funcionalidade ficou muito bacana. Sabe os notebooks de Spark que você usa para processar o seu código? Agora, basicamente, o que a gente consegue fazer? A gente consegue adicionar uma conexão dentro do próprio notebook. Isso já vai se converter ao código, tá? Então ele já, poxa, ó, criei aqui uma conexão ali com um banco de dados de streaming. Isso aqui é sensacional. Eu já adiciono isso aqui, essa conexão, já dentro da minha célula. E isso fica documentado e catalogado ali dentro do notebook. Pode conectar ali fazer autenticação com SQL Database, pode usar APIs, autenticar com chave, pode autenticar com Workspace Identity, com Service Principal. Cara, isso aqui é sensacional. Então, basicamente, o que ele faz? Sabe as nossas conectividades ali tanto com os ambientes de integração, de rede virtual, como também do on-premise, quando a gente instala o on-premise Data Gateway, a gente consegue fazer toda essa configuração aqui, tem toda a conexão, posso usar o Key Vault lá, e aí eu digo, olha, eu quero que isso aqui vire um artefato de código dentro do meu notebook. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Então, tem essa documentação aqui, documentação importante, vale a pena que vocês leiam. Saiu algumas outras coisas, não vou entrar tanto nesse detalhe, porque são muitas funcionalidades, pessoal. É inviável eu vim aqui trazer um vídeo para vocês gigantesco, falando sobre todas essas funcionalidades. Trouxe todas as principais, né? E aí, por fim, eu vou trazer a última funcionalidade aqui que está em preview, que eu achei super interessante. Ela chama Proactive Statistic Refresh. O que é esse cara, pessoal? Se você já está acostumado a trabalhar com bancos de dados Data Warehouse, vocês sabem que por debaixo dos panos o mecanismo do banco de dados, ele trabalha baseado em estatísticas, né? Entender ali quão mais rápido você consegue acessar o dado. Então, nessa funcionalidade aqui, pessoal, basicamente, quando você executa uma consulta, né, em uma determinada tabela, quantidade absurda de linhas, ele, baseado na estatística do que ele conhece dos dados, ele vai trazer o resultado para você de uma maneira mais rápida, tá? O que a Microsoft está fazendo aqui? Quando você faz uma inserção, um update, um delete ali dos seus dados, por debaixo dos panos as estatísticas elas são atualizadas e basicamente ele está proativamente atualizando essas estatísticas no momento da execução dos seus comandos para que o dado ele retorne de uma maneira muito mais rápida, baseado no que está acontecendo no ambiente no mesmo horário, tá? Ou seja, aqui ele tem um exemplo, né? Eu tenho um resultado específico das minhas colunas, e aí quando eu executo alguma atualização, algum update para eu entender como que isso aconteceu por debaixo dos panos, a engine vai lá e atualiza essas estatísticas, tá? Tem um exemplo naquele vídeo que eu mostrei para vocês ali do Guys na Cube, então vale a pena vocês assistirem. Eu sou suspeito para falar de Data Warehouse, trabalhei diretamente no time de Data Warehouse, tem múltiplos vídeos meus aqui de Data Warehouse no Microsoft Fabric, né? Hoje ele é conhecido ali como Warehouse, então recomendo que vocês vejam essas features, legal? Recapitulando aqui, pessoal, falei de 3 features importantes que saíram para disponibilidade geral: Result Set Caching, Merge Transact SQL, e falei ali do conector para eventos de real-time, condições climáticas. Top! Nas funcionalidades em preview eu falei sobre o Auto AI Summary para modelo semântico, falei sobre o Item Reference, que é basicamente você especificar um tipo de item para sua Variable Library, legal pra caramba também. SDK para Python, APIs para OneLake Security, APIs para Python e segurança para o próprio Data Lake, para itens que estão sendo espelhados ali do Microsoft Fabric. Falei do High Concurrency Mode para Lakehouse, para operações de cargas de tabela e visualização de tabela. Top, show de bola também. Falei da conexão direta no notebook, conexões externas, e falei
das estatísticas proativas. Lembrando, pessoal, você quer ter acesso a todas essas informações, eu recomendo demais que você leia essa documentação aqui completa. Isso aqui foi só um sumário das coisas que eu particularmente acho bem interessante. Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se isso aqui faz sentido para você, deixa o seu like aqui, tá, pessoal? Isso aqui vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender um pouco mais sobre as demandas de material em português para o Microsoft Fabric, beleza? Então, eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Estamos juntos, um abraço e até mais.